estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Graça e paz, meu irmão, bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que você vai acompanhar esse culto. Eu quero saudá-lo no nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos, né? Nós aqui reunidos para cultuar o nome do Senhor. Hoje é o dia mais especial de todo crente. É o dia que nós paramos para comemorar a ressurreição de Jesus. Eu e você, em um determinado momento da nossa vida,
os nossos olhos abriram para Jesus e nós percebemos o que ele fez na cruz do Calvário. Hoje é Páscoa, manhã de Páscoa, e eu quero convidar você a ler o texto do profeta Isaías, que lá no Antigo Testamento, antes do povo, quando o povo estava cativo, sendo levado para o cativeiro, ia ser levado de novo, ele já profetizara o que nós estamos aqui comemorando nessa manhã. E ele disse assim, Isaías capítulo 9, mas para que a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no túmulo de batalha, e toda veste revolvida em sangue serão servido de pasto ao fogo. Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Queridos, é isso que nós estamos comemorando. Um Deus que resolve mandar o seu Filho, prometeu para o seu povo, cumpriu a promessa, morreu numa cruz, ressuscitou, e um dia voltará para me buscar e para te buscar. E é muito interessante essa experiência, eu acho que eu nunca mais vou esquecer essa visão aqui, olhar para a tela de um celular, olhar para a igreja vazia, e ter a certeza que ela está preenchida com a presença de Deus, porque esse culto é para o Senhor, não é para as pessoas, não é para mim, para ti, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é esse menino que nasceu, Ele que foi prometido para tirar os homens das trevas, para que a humanidade visse a luz. A história ensina que o iluminismo nos trouxe a luz, mas na verdade, queridos, antes disso, já estava prometido a luz do mundo, a estrela da manhã, o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, Deus, essa manhã chuvosa que o Senhor nos dá, uma manhã cheia da Tua presença, cheia de significado. Muito obrigado porque depois da Tua cruz, tudo mudou. Muito obrigado porque o nosso coração celebra a Tua vitória sobre o pecado e, consequentemente, a nossa vitória sobre o pecado. Nos perdoa, Pai. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita o abrir dos nossos lábios como uma forma de reverenciar o Senhor. Aceita o nosso coração no Teu altar, consciente dos nossos pecados, como forma de exaltar o Teu nome. Nós estamos aqui mais uma vez para Te engrandecer, para Te louvar, para dizer que o Senhor é o Deus da nossa salvação, o nosso libertador, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos continuar louvando o Senhor com mais alguns cânticos. Que você cante conosco e exalte esse Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor. Eu quero te convidar para a gente celebrar o Senhor. Hoje é o dia de Páscoa, é um dia muito especial para nós cristãos. E eu quero te convidar a cantar Porque Ele Vive. Essa música faz muito sentido hoje, né? Porque o Senhor vive. Nós podemos crer que existe um amanhã melhor do que esse que a gente está vivendo hoje.
Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E não tem mão melhor para nós estarmos do que a mão do nosso Senhor Jesus, que está vivo. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, que diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Esse texto se encaixa perfeitamente nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo de pandemia, epidemia, isolamento social, que a gente não consegue se encontrar, a gente não pode se encontrar, a gente já está há quase um mês sem se ver, né, em casa, sem poder sair para canto nenhum, e eu sei que tem alguns momentos que a gente fica angustiado, a gente fica cheio de dúvidas, a gente já não sabe se é melhor a gente sair de uma vez e se contaminar ou a gente esperar. Mas nós que temos o Senhor como nosso Deus, nós podemos descansar, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E sabendo que essa tribulação que a gente está vivendo aqui nesse tempo, não se compara à glória que nós vamos viver quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. E eu quero te convidar, aí na sua casa, no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa, para a gente cantar uma música bem antiga. Eu gosto das músicas antigas porque elas trazem verdades muito reais para o nosso coração. E assim como a palavra do Senhor, elas se renovam. E essa música que a gente vai cantar agora, ela se aplica muito bem a esse momento que a gente está vivendo. E ela diz que essa paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. Porque nesse momento que a gente está vivendo, nem tudo está bem, né? O nosso país está entrando numa crise econômica, muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo por muitas doenças, inclusive essa atual, mas essa paz que a gente sente na nossa alma não é porque tudo vai bem, é porque nós temos o nosso Senhor. Vamos louvar? Quero te convidar a fazer dessa música uma oração. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, não olho circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma
está, alegre estou. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa visitar você, irmão, aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nessa manhã, nessa noite. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 5 a 7. Mateus 28, 5 a 7, diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Essa é a maior alegria que nós temos, é a razão da nossa fé. É um Cristo que venceu a morte, que deu a vida pelos nossos pecados, que deu a vida por nós, que se entregou em morte de cruz para nos aproximar de Deus. E eu quero te convidar a cantar, celebrar a Cristo, a celebrar esse Senhor que um dia vai voltar para nos buscar, a celebrar a morte e a ressurreição dele. Aleluia, Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou? Ressuscitou. Ressuscitou. E ele vive para sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. E ele vive para sempre. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou nosso Senhor. Aleluia. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ressuscitou. E ele vive para sempre. Ressuscitou. Ressuscitou. E ele vive para sempre. Vamos celebrar. Hey! Vamos celebrar. Uou! Vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor e vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o nosso Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Glória porque o Senhor ressuscitou. E a gente não crê num Deus que está pregado numa cruz. A gente crê numa cruz vazia, numa cruz de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, que coordena todas as coisas do universo, que nada foge do controle dele. E esse Deus, ele desceu do céu, ele se fez homem para morrer por nós e para nos aproximar de Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu.
Vamos louvar? Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esses dias de tribulação que nós estamos vivendo. Nós queremos te dar graça em todo o tempo, mesmo quando esteja sendo extremamente difícil para nós humanos, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pelas tribulações que geram em nós perseverança, que nos aproximam do Senhor, que nos fazem olhar a vida de uma outra maneira, que nos fazem ver que a vida é um sopro e que nós somos inteiramente dependentes da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Muito obrigada pelo Teu sofrimento na cruz, Pai, pelo Teu sacrifício por nós, que nos resgatou do pecado, que transformou a nossa vida e que nos aproximou de Deus e que nos dá a garantia de vida eterna, Pai. Nós agradecemos pelo Teu sacrifício, Senhor. Te agradecemos por ter o Senhor como nosso Deus. Te agradecemos porque a nossa visão não se limita às coisas dessa terra, mas a nossa visão se estende ao céu, se estende à eternidade, se estende a um tempo de vida eterna contigo, Pai. Nós queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, te exultar por essa bênção, Pai, de ter a salvação em Ti. E nós queremos pedir, Deus, que nesse dia o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor já tem falado através desses louvores, dessas músicas, mas que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor alimente o nosso espírito, alimente a nossa alma e nos traga, Deus, para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, com a graça do nosso Senhor Jesus. Queridos, como é bom louvar ao Senhor, como é bom engrandecer o nome do Senhor, como é bom estar aqui nessa manhã para poder adorar o nosso Deus. Eu quero convidar você a refletir no texto de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo está nos ensinando a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito da obra que Jesus fez. E eu vou ler alguns versículos com os irmãos. Primeiro, do versículo 1 ao 8, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei,
o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde pelos apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como um nascido por fora do tempo. No versículo 12, que ele diz assim: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa terra, somos mais infelizes de todos os homens. Que Deus nos abençoe, queridos, na ministração da sua palavra. Irmãos, eu quero partilhar com vocês hoje o tema sobre a certeza da Páscoa. A grande verdade do Evangelho de Jesus, nós acabamos de cantar. Nós cantamos sobre a aliança, nós cantamos sobre a cruz, nós cantamos que Cristo ressuscitou. Essa é a verdade. Um Deus que criou a humanidade se rebela contra esse Deus, e Deus, por amor, manda o seu Filho para que a humanidade fosse religada a Ele. Um homem como nós, que pagou o preço pelos nossos pecados para aplacar a ira de Deus. Você realmente acredita nessa verdade? O que essa história fala ao teu coração hoje? Essa semana eu tive a oportunidade de pregar 2 vezes dessa forma online, lá na base. E uma eu falei sobre a primeira Páscoa em Êxodo 14, outra sobre a verdadeira Páscoa em João. E eu fiz essa pergunta repetidas vezes, queridos, porque eu faço sempre essa pergunta para o meu coração. Eu acredito nisso? Essa história é real para mim? Quando eu ensino essa história para as minhas filhas, elas olham para os meus olhos e percebem que essa é a história da minha vida, ou essa é uma história que nós contamos para dormir? Você tem certeza da verdadeira Páscoa? Alguma vez você já se questionou sobre isso? Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Os coríntios, alguns deles não acreditavam em ressurreição. Então eles estavam questionando o apóstolo Paulo. Eles estavam colocando Paulo na parede e dizendo assim: rapaz, isso não é possível. O teu conceito não é verdadeiro porque não existe parte fundamental dele. Eu tenho um amigo, queridos, e essa história marca muito o meu coração, porque ele trabalha há muitos anos no mesmo lugar, e um dia um dos amigos de trabalho dele falou assim: fulano, vamos conversar sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre as coisas aí, sobre as coisas aí da religião. Ele falou: vamos. Aí ele abriu a gaveta e sacou a Bíblia. Aí o amigo dele falou assim: não, peraí, mas eu não acredito na Bíblia. Ele falou: então tá bom. Aí ele guardou a Bíblia, falou: peraí, não, vamos conversar. Ele falou: não, a base do meu argumento é a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu não tenho como te convencer. Essa não é uma tarefa minha. Eu vou usar textos bíblicos. E o apóstolo Paulo, eu lembro dessa história porque o apóstolo Paulo começa a argumentar. E ele faz um argumento retórico
que ele vai envolvendo os seus ouvintes. Para facilitar o nosso entendimento aqui, eu queria dividir em algumas partes. Primeiro, do versículo 1 ao 8, que o apóstolo Paulo fala a respeito da tese dele. Qual que é a tese do apóstolo Paulo? A tese é: Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos apóstolos. Aí você pergunta, mas só isso? O apóstolo Paulo era um intelectual, um dos grandes intelectuais da época, e essa é a grande tese do apóstolo Paulo. Irmãos, uma das coisas que mais me fascina na Bíblia é como a simplicidade esmagadora da Bíblia vai ao encontro de tudo que nós somos. Essa é a verdade. Não existe outra verdade. Nós às vezes tentamos florear, nós elucubramos, colocamos argumentos, discutimos, falamos, contamos a história toda do povo de Israel. Aliás, a Bíblia foi escrita para contar a história da salvação de um povo. Cristo morreu. E veja que o apóstolo Paulo, ele simplesmente começa a contar isso, ele diz assim: olha, irmãos, eu quero lembrar o evangelho que um dia eu anunciei. O apóstolo Paulo não está pregando o evangelho novo. Eu quero lembrar o qual recebi e ainda perseverais, que também sois salvos, e vou-lo preguei, a menos que tenha crido em vão. É o seguinte, o apóstolo Paulo chega, na hora que as pessoas estão questionando, ele fala assim: gente, eu quero só lembrar você, a história é a mesma. Tem um hino que diz, conta as velhas histórias, né? Que os nossos pais contaram as velhas histórias, o hino da mocidade, porque a história é a mesma. Todos os anos nós seguimos o mesmo rito, nós só mudamos o rito esse ano por conta da questão que estamos, senão teria uma mesa aqui e nós estaríamos ceando hoje, contando a mesma história. Simples, direta, mas que nos esmaga, mas que acaba com todas as nossas certezas, mas que transforma a minha vida e a tua vida. Cristo morreu, ressuscitou, e um dia vai voltar para me salvar e para te salvar. Queridos, essa é a boa nova. Essa é a tese que pode mudar a tua vida. Esse é o evangelho que Paulo lembra aos coríntios. Veja que Paulo tinha capacidade de argumentação, mas na hora que os coríntios falam com ele, ele fala assim: peraí gente, peraí, eu não quero inventar nada novo. O evangelho é o mesmo, foi esse que eu fui alcançado. Jesus apareceu para mim um dia e falou assim: Paulo, por que me persegues? É a mesma história, é o mesmo evangelho. Cristo ressuscitou. E o oposto da tese é a dúvida, ou a antitese, né? A antítese. O que está do outro lado? E aqui começa a argumentação de Paulo, e essa argumentação é muito séria, queridos, para o meu, para o teu coração, que Paulo fala assim: gente, é o seguinte, olha, se você duvida da ressurreição de Cristo, acabou, a nossa fé é vã. Se você tira o pilar da tua fé, ela desmorona toda, não tem como argumentar. Olha o que o apóstolo Paulo fala: ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam que dentre vós que não há ressurreição, senão a ressurreição dos mortos? Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Veja que o apóstolo Paulo agora começa a construir um argumento de negação e fala assim: gente, vocês não estão entendendo. Se isso aqui não existe, tudo que nós vivemos é uma mentira. Aqui, queridos, tem algo muito importante para nós. Nós não podemos acreditar em parte da Bíblia. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, argumentando isso, fala assim: gente, não dá para tirar isso. Não dá. Não dá para dividir. Não dá para minimizar. Não tem como fazer isso, queridos. Sabe por quê? Porque se a tua esperança se limita a essa terra, você é o mais infeliz de todos os homens. Como essa palavra bate forte no meu coração, queridos.
Se a tua esperança se limita só aqui, só o que você pode ser, o que você vai conquistar, queridos, nós estamos presos em casa por conta de um vírus. Nós estamos com medo de morrer. Eu estou sentado aqui hoje porque ontem eu caí da escada. Eu podia ter morrido ontem. Hoje seria um culto fúnebre. Caí de uma escada. As pessoas estão morrendo com uma gripe, com um vírus. E ainda tem gente que acredita que a nossa única vida é isso aqui. É muito pouco, queridos, é muito pouco. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, gente, se vocês negarem a ressurreição, vocês negaram todo o evangelho. Se você não acredita na Páscoa, não venha comemorar o Natal. Não tem como comemorar o Natal sem Páscoa. É tudo uma coisa só. Cristo nasceu para morrer numa cruz, para ressuscitar, para levar o seu povo de volta ao Pai. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós vivemos. Como é que você vive aqui na terra, irmão? Ou você que ainda não confessou Jesus, qual é a tua esperança? O que vai acontecer? Se você for acometido por esse vírus e morrer, o que acontece? Acabou? Você vai viver aqui 80 anos? 70? 30? 20? Acabou? Como é que vai ser? Nós temos acompanhado no jornal o drama das pessoas que não podem sepultar os seus mortos. Já pensou que coisa triste? Você não poder enterrar teu filho, teu pai, a tua mãe, a tua esposa. Você não poder chorar na base do caixão. Desesperador. Principalmente para quem acredita que a vida é só isso. Porque para nós que somos da ressurreição, o apóstolo Paulo está falando assim, não gente, não é só isso aqui não. Tem muita coisa. Tem muito, mas muito mais coisas. Tanto é que ele afirma categoricamente, se a nossa esperança se limita apenas a essa terra, somos mais infelizes de todos os homens, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Queridos, não se engane, não se engane. O Evangelho, ele é uma boa notícia. Deus morreu no teu lugar, mandou o seu Filho, foi para a sua glória e mandou o seu Espírito como Consolador. Se a tua cabeça não consegue alcançar isso, é porque lhe falta fé. É porque os seus olhos espirituais estão fechados e você continua sendo o mais infeliz de todos os homens. Porque eu não tenho outra notícia para te contar. Eu não vim aqui te apresentar a cura do câncer, a vacina para combater o coronavírus, uma fonte de juventude. A fonte é Jesus. Aliás, ele disse, eu sou a fonte. Eu sou a água que mata a sede. E só se bebe essa água se nós crermos nessa verdade. E depois de Paulo apresentar a sua tese, apresentar a sua antítese, Paulo continua argumentando, só que agora ele vai argumentar a celebração da verdade. Veja, irmãos, nós sabemos que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Nós sabemos que todo mundo em partes tem a sua verdade. Mas quando nós partimos para a Bíblia, essa verdade ela é absoluta. Nós podemos nos diferenciar na forma de batismo, forma de vestimenta, forma de falar, tonalidade da voz, mas na verdade não. A verdade é a mesma. Tanto é que se você olhar na tua Bíblia aí, lá no versículo 55 do capítulo 15, o capítulo 15 é extenso, porque Paulo vai ressuscitar e vai ensinar como é que vai ser a nossa ressurreição, vai mostrar para as pessoas como é que isso funciona, e lá no versículo 55 ele diz assim, vou ler do 54, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Queridos, sabe por que o apóstolo Paulo termina o seu argumento celebrando a certeza, celebrando a vitória? Porque o apóstolo Paulo sabia, como eu sei, como você sabe, que nós temos medo da morte, que a morte é um mistério, a morte é algo que não se tem controle. Eu já me acidentei de moto várias vezes, mais novo, agora recente, antes da minha filha nascer, já me acidentei de bicicleta, já bati carro, já caí de uma caminhonete em movimento, já caí de cima de um touro, fui subir num touro, ele caiu em cima de mim e paralisou parcialmente minhas pernas. Mas já pensou se eu morresse ontem numa queda de uma escada? Ia ser até ridículo. Porque a morte não está no controle das nossas mãos. E o apóstolo Paulo, para encerrar a discussão, ele usa agora de ironia. A minha filha mais nova, a Cecília, ela aprendeu, quando ela quer irritar a irmã dela, ela fala assim, lero, 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 lero. Ela pega um brinquedo da irmã dela e fala assim, lero, lero. Queridos, quando eu leio esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo brincando com a morte. É como se ele dissesse para a morte assim, lero, lero, morte, onde está a tua vitória? Você não é a toda poderosa? Não é você que coloca medo nos homens? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, aquela ponta que você vai e fica sugando os homens? Onde está? Queridos, quando Cristo vence a morte, Ele vence a última barreira. A grande inimiga que existia dos homens sempre foi a morte, tanto é que os homens ficam buscando uma fonte da juventude, remédios, formas de atrasar, formas de não ir. Jesus vem e brinca com a morte, ele morre e ressuscita. Isso é tão interessante, irmãos, que ele fala assim, olha, que o aguilhão da morte, ou seja, aquela presilha que prende, que pega, que agarra o homem é o pecado. E a sua força é a lei. Mas nós não vivemos mais no pecado. Nós não vivemos mais sobre a lei. Nós vivemos pela graça. A graça de Deus que nos mantém vivos. O que nós estamos celebrando aqui, afinal de contas, é o seguinte, nós não temos medo da morte, porque o nosso Pai, aquele que é o nosso cabeça, aquele que é o nosso irmão, aquele que é o nosso representante, veio, morreu, venceu a morte e ressuscitou. Por isso, queridos, se eu e você morrermos hoje, tanto faz. É lógico que os nossos vão sofrer. E até melhor que sofram, né? Porque eles nos amam. Mas eu e você estaremos no paraíso com Jesus. Queridos, não permita que essa verdade seja ofuscada. Por muitos anos o coelhinho, os ovos têm dominado. E sabe o que é interessante? Que por conta da situação que nós estamos vivendo, as empresas não estão vendendo esse tanto de coelho. Nós não temos para onde fugir, nós precisamos encarar a grande verdade da nossa vida. Para concluir, queridos, a Páscoa sempre foi um mistério para a humanidade. Lá na igreja de Coríntios era a mesma coisa, porque é muito difícil controlar o incontrolável. Tocar no intocável é muito difícil. Aliás, filosoficamente é impossível. E o apóstolo Paulo chega e apresenta um argumento simples. Ele fala assim, gente, comigo, presta atenção. Cristo ressuscitou. Segundo,
Se isso for mentira, a nossa fé não vale de nada, porque a nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. E terceiro, ele venceu a morte, derrubou a lei e trouxe a graça para que nós tivéssemos de novo vida com ele. O que você comemora nessa Páscoa, meu querido? O que você está comemorando hoje? Qual é a história que você vai contar para os teus filhos? Tenha medo não. Essa é a história. Por mais que ela fuja da nossa razão, essa é a nossa vida. É isso que faz queimar o nosso coração. O nosso Deus ressuscitou. Onde está, ó morte, a tua vitória? Lero, lero, morte, você perdeu. O meu Jesus venceu e eu também posso vencer. Quero convidar a ministério de louvor. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto cantamos, queridos, eu quero pedir que você reflita nessa verdade. Fale com o teu Deus e depois nós vamos encerrar o nosso culto orando. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Veio ao mundo pra ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Jesus virá outra vez aqui para levar todos aqueles que entenderam o que é a Páscoa. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela ressurreição. Muito obrigado porque o nosso coração é cativo ao Senhor. Obrigado porque o Senhor venceu a morte, Pai, e nos trouxe vida. E nós estamos aqui hoje comemorando essa vida do Senhor. Comemorando, Pai, a certeza de que um dia o Senhor virá. E todas as nossas dores, as lutas, todo o mal que o pecado causou entre nós um dia vai acabar. Porque o nosso corpo será glorificado. O nosso corpo será purificado diante do Senhor. Deus,
Para aquelas pessoas que já acreditam nessa verdade e vivem por ela. Reaviva essa chama no coração. Para aquelas pessoas que ainda não têm. Que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos. Que elas entendam e que elas tenham a mesma paz do apóstolo Paulo de brincar, de olhar para a morte, não de desafiá-la, porque está nas suas mãos, mas de ter a certeza de que a morte não tem vitória sobre nós, porque nós somos teus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que o amor, as consolações do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Queria agradecer aqui a equipe de louvor, Diácono Anderson, que você tenha uma feliz Páscoa, em nome de Jesus.